Hello everyone, good afternoon, olá pessoal, boa tarde, pessoal aí do oitavo ano D, oitavo ano E, nono ano A, nono ano B, nono ano C, nono ano D, nono ano E. Então, é mais um vídeo aula, né, dessa semana do PDF que eu acabei de enviar para vocês sobre estudo de alguns tempos verbais ingleses. Gente, é um estudo assim resumido de apenas alguns verbos que vocês já viram no decorrer do tempo que vocês estudaram aí desde o sexto ano, tá? Menos o perfect tense. São verbos que vocês já viram. Eu acredito, aliás, tempos verbais que vocês já estudaram lá no sexto, sétimo, oitavo ano. Esse conteúdo é para o oitavo, nono ano, e como é o último ano do nono ano conosco na MEG, porque eles já vão lá para o ensino médio, eu resolvi, eu mesma elaborei esse conteúdo, eu não peguei da internet, elaborei esse conteúdo, tá? Com estes tempos verbais para vocês, tanto que eu não coloquei referência aí porque foi um conteúdo elaborado por mim, tá? Para vocês. Não vou falar muito porque eu creio que o vídeo vai ficar longo, porque trata de tempos verbais. Eu creio que eu só não coloquei o perfect tense, tá? Fiz essa figurinha aí para vocês, bonitinha. Verb, let's learn, quer dizer, verbo. Vamos aprender estudo de alguns tempos verbais ingleses. Preste atenção, é o conteúdo do PDF que eu acabei de enviar para vocês. Nessa tarefa, eu não vou pedir para vocês fazerem nenhum dever de casa, eu só quero que vocês estudem, porque na próxima aula, sim, eu vou passar um dever para casa. A próxima aula vai ser só um dever para vocês fazerem durante o período da aula, certo? Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Escola Municipal Professora Maria Eugênia Guedes, July 50th, 2021. Discipline English Language. Year 90 A, B, C, D and E. Também, gente. Oitavo ano, D e E, viu? Teacher Ilza Saldanha. Aí com letras vermelhas, estudo de alguns tempos verbais ingleses junto com revisão de outros já estudados, tais como. Gente, eu gosto de colorir assim porque a gente vai falando e vai explicando usando as cores, tá bom? Eu acho legal isso aí. Eu já gosto no quadro de giz, eu já gosto de levar vários pincéis para poder escrever colorido. Eu gosto de setinhas, colorir, essas coisinhas assim em inglês, tá? Então, olha aí, os tempos, simple present tense, verbos auxiliares e não auxiliares, tá? Porque verbos auxiliares, gente, eles são passados para a forma negativa e interrogativa de forma diferente que a gente passa os verbos não auxiliares, certo? Os verbos auxiliares são passados para a forma negativa apenas colocando not depois do verbo, not que significa não. E são passados para a forma interrogativa colocando o verbo antes do sujeito, certo? Então, prosseguindo aí com as letras pretas, tá? Simple present tense, de verbos auxiliares e não auxiliares. Present and past continuous tense. Immediate future tense. Future tense. Conditional tense, tá? Então, vamos lá revisar e estudar esses tempos verbais. A começar pelo simple present tense, auxiliar verbs. Eu dei um exemplo de um único verbo auxiliar que é muito usado, verbo to be, que a gente começa a estudar no sexto ano, tá? Rules, regras. Número 1. Na forma negativa, o não, not, vem depois do verbo, tá? 2. Na forma interrogativa, o verbo vem antes do sujeito. Verbo ser ou estar, que em inglês é verb to be. Affirmative form, forma afirmativa.
I am ou I'm. Primeira forma completa, segunda forma contraída. Eu sou ou estou. Exemplos nas frases. I am a student. Eu sou uma estudante. Ou eu sou uma estudante. Na forma contraída lá na frente, I'm a student. Eu quero deixar claro que forma contraída não é forma abreviada, tá, gente? Forma contraída acontece da seguinte maneira: contrai um nome com o outro, formando um nome só para pronunciar, significando os dois, tá? E há o uso do apóstrofo, ok? Vamos lá. You are ou Yuri, você é ou está. He is, his, ele é ou ele está. She is, she's, ela é ou ela está. It is ou it is, ele ou ela que não é gente é ou está. We are ou it, nós somos ou nós estamos. They are ou they, eles ou elas são ou estão. Prosseguindo. Para conjugar o verbo to be, verbo ser ou estar no past tense. O past tense é o nosso pretérito perfeito e imperfeito indicativo, tá, gente? Basta colocar am e is, tá? Trocar am e is por was e are por were. Por exemplo, eu digo, eu sou uma estudante, eu falo I am a student. Aí eu digo que eu quero dizer, eu era uma estudante, eu digo I was a student. Eles ou elas são estudantes, eu digo they are students. Eu quero dizer, eles ou elas eram estudantes, eu digo they were students. Simples assim. Aí com letras roxas, negative form. Muitas pessoas falam negative. Varia a pronúncia, tá? Não precisa fazer confusão, não. Ó, com letras vermelhas. I am not ou I am not. Eu não sou ou não estou. Exemplos nas frases. I am not a student. Eu não sou um estudante. I'm not a student. Eu não sou uma estudante. You are not. You're not. Você não é. Você não está. He is not. He is not. Ele não é. Ele não está. She is not. She is not. Ela não é. Ela não está. It is not. It is not. Ele ou ela para animal, viu? Coisa ou planta. Não é ou não está. We are not. We're not. Nós não somos. Nós não estamos. They are not. Ou they're not. Eles ou elas não são ou não estão. Então, na forma negativa, usa-se também a contração de is com not, que fica isn't. E do are com not, que fica aren't. Prosseguindo aí com letras roxas, para reforçar o que eu já falei. Para conjugar o verbo to be, verbo ser ou estar no past tense, que é o nosso pretérito perfeito, imperfeito e indicativo, basta trocar am, is por was e are por were. Veja nas frases. I was a student. Eu era uma estudante. Ou era um estudante. B. We were classmates. Classmates, nós somos, ou aliás, nós éramos colegas de classe no passado. Com letras pretas aí, já no outro slide, interrogative form, forma interrogativa. Na forma interrogativa, não há contração. É só colocar o verbo am, is, are antes do sujeito, que pode ser um substantivo qualquer ou um desses pronomes aí, pronomes sujeitos, I, you, he, she, it, we ou they. E o ponto de interrogação no final, tá? Porque não existe frase interrogativa sem ponto de interrogação. Frase escrita, não é mesmo? Então, veja bem, are we friends? Nós somos amigos? Were they friends? Eles eram amigos?
Lembrando que essas regrinhas aí só valem para verbos auxiliares. Porque para verbos não auxiliares, vocês estudaram lá na primeira unidade. Usa-se o auxiliar to do para passar os verbos não auxiliares para a forma interrogativa e para a forma negativa. Vocês lembram? Eu creio que sim, não tem muito tempo não, tá? Do, das, don't, doesn't, didn't. Vocês lembram, não é? Então, vamos aí com letras vermelhas. Vamos agora revisar um pouco dos verbos não auxiliares na forma afirmativa, negativa e interrogativa, no present tense e no past tense também. Eu acho que eu coloquei aí também uma pautinha, tá? Lembram que eles precisam do verbo to do para auxiliá-los na forma negativa e interrogativa? Vocês estudaram na primeira unidade, tá? Verbo to do como principal e como auxiliar dos verbos não auxiliares na forma interrogativa e negativa. Pois é, vamos lá. Verbo to drink, verbo beber, present tense, tempo presente, affirmative form, forma afirmativa. I drink, eu bebo. You drink, você bebe. He drinks, ele bebe. Já acrescenta S. Porque na forma afirmativa, verbos ingleses, acrescenta S na terceira pessoa do singular. Esta é a regra geral, mas há outras regras dentro dessa regra. Tipo, os verbos terminados em S, SH, CH, O, X ou Z acrescentam ES na forma afirmativa no tempo presente, terceira pessoa do singular. Os verbos terminados em Y, precedido de consoante, troca-se o Y por IES. Tipo, cry fica cries, fly fica flies, study fica studies, tá? Por aí vai. Então, he drinks, ele bebe. She drinks, ela bebe. It drinks, ele ou ela, tá? Eu coloquei os dois ele, bebe. We drink, nós bebemos. Aí o verbo já volta a ser como ele é no infinitivo sem o to. You drink, vocês bebem. They drink, eles ou elas bebem. Prosseguindo aí com letras pretas, não se esquecendo que o verbo na forma afirmativa, no tempo presente e na terceira pessoa do singular, sofre alterações. Eu já falei sobre isso aí, não vou repetir, tá? Olha lá, watches, não é? Drink, drinks, cry, cries, e por aí vai. Eu já expliquei isso aí. Prosseguindo, com letras pretas aí perto da figurinha que eu coloquei, o verbo to drink é irregular. E assim como quase todos os verbos irregulares, não existe regra para formar o tempo passado na forma afirmativa, tá? Porque na forma negativa e interrogativa, a gente reconhece que o verbo está no passado porque muda do do e do das para did e do don't e do doesn't para didn't. Mas quando o verbo está na forma afirmativa, ele passa, ele muda do presente para o passado, tipo drink, drank, speak, spoke, eat, ate, tá? Então vamos lá. Olha lá, o passado de drink, ou aliás, na forma afirmativa, lá com letras vermelhas, é preciso acostumar-se com o uso deles, ou seja, decorá-los. A gente precisa acostumar com os verbos para a gente conhecê-los no presente e no passado, tá? Principalmente os verbos irregulares e os regulares também, porque muitas vezes a gente não sabe qual é o que é regular e o que não é, porque para o regular há regra, mas a gente precisa saber quais são os verbos regulares. E assim a gente tem que decorar essa lista de verbos, certo? Para a gente poder saber empregá-los no passado e no presente na forma afirmativa, porque na forma negativa e interrogativa é fácil, tá? É pelo verbo to do que a gente vai reconhecer. O passado de drink, olha lá com letrinha azul e depois vermelha, é drank, D-R-A-N-K, em todas as pessoas. Veja, I drank Coke, eu bebi coca. A gente tem essa vantagem no inglês.
No tempo passado, na forma afirmativa, o verbo é uma palavra só para todas as pessoas. Por exemplo, o verbo beber é drink, tá? To drink. No passado é drink. Você usa em todas as pessoas. Eu bebi ou eu bebia, I drank. Você bebeu ou você bebia, you drank. Ele bebeu ou ele bebia, he drank. Ela bebeu ou ela bebia, she drank. Nós bebemos ou bebíamos, we drank. Vocês beberam ou bebiam, you drank. Eles ou elas beberam ou bebiam, they drank, tá? É drink para todas as pessoas. Letra B. Já para os verbos regulares, há uma regrinha para passá-los para o tempo passado. É apenas acrescentar ed ao final deles. Quando eles terminam em e, acrescenta somente o D, a letra D, tá? Para saber quais são os verbos regulares, também é preciso acostumar-se com eles ou decorá-los, tá? Veja nas frases. I studied at the Maggie, now I study at the SET. Essas siglas aí são brasileirinhas, brejinenses, todo mundo conhece. MEG é a nossa escola, Maria Eugênia Guedes. 7 é o Colégio Estadual Tiradentes. Então, I studied at the MEG, eu estudava na MEG, agora eu estudo no 7, Colégio Estadual Tiradentes. Na forma negativa, usa-se do not ou don't depois do sujeito e antes do verbo. Veja, I don't drink Coke. Gente, don't é a forma contraída do do com not, tá? Quer dizer, eu não bebo coca. A letra B, he doesn't drink Coke. Vocês perceberam? Na letra A é primeira pessoa, a letra B é terceira pessoa, he. Então, muda de do para das, tá? E o verbo não sofre modificação. O verbo principal, que é drink, tá? Ele não bebe, he doesn't drink Coke. Lembrando que no tempo presente, no present tense, usa-se na negativa don't com I, you, we, they. E doesn't com he, she e it. No tempo passado, past tense é didn't para todas as pessoas. Então, nós reconhecemos que o verbo está no passado, em inglês, na forma afirmativa e negativa, ou aliás, na forma negativa e interrogativa, por causa do verbo to do. Do e das passa a ser did, don't e doesn't passa a ser didn't, certo? Muito simples. Agora, na forma afirmativa, a gente tem que gravar os verbos no presente e no passado, tá? Tem que gravar mesmo, decorar. Na outra, aí no outro slide, que tem a figurinha verde. Na forma interrogativa, interrogative form, usa-se do antes do sujeito, ou seja, com I, you, we, they. E das antes de he, she e it. Isso no tempo presente, tá? Porque no passado é did para todas as pessoas, tá bom? Na pergunta. Veja bem, observe. Letra A. Did he drink Coke? Ele bebeu coca? Olha aí. Aí é passado, tá vendo? O did é usado para todas as pessoas. Não se esqueçam disso, tá bom? Entenderam? Então, vamos lá para o Present Continuous Tense, que é um conteúdo que eu trabalho no 7º ano. Revisão. Indica uma ação Present Continuous, como o próprio nome já diz, continuous significa contínuo, tá? Um tempo contínuo. Indica uma ação que você começou a praticar e não terminou. Como eu comecei a dar aula agora e ainda não terminei. Eu estou ministrando aula. Então, eu usei o verbo estar, tá? E usei na primeira pessoa e usei o verbo ministrar no gerúndio, ministrando. Ministrando. Em português, a terminação do verbo no gerúndio é NDO. Em inglês, é ING, tá? Eu estou estudando. Eu usei o verbo estar na primeira pessoa e usei estudando no gerúndio, NDO. Em inglês seria I am studying.
Gerúndio em inglês, terminação ing, tá bom, gente? Então, prosseguindo aí, present continuous tense, né? Indica uma ação que você começou a realizar e ainda não terminou. É formado pelo verbo to be, né? Mais verbo principal no gerúndio. Veja, verbo to read significa verbo ler, tá? Present continuous tense, tempo presente contínuo. Ó, I am reading, eu estou lendo. He is reading, ele está lendo. You are reading, você está lendo. We are reading, nós estamos lendo. Eu não coloquei todas as pessoas aí, senão o vídeo vai ficar imenso, porque já vai ficar grande, né? Eu vou ter que postar no YouTube para depois enviar para vocês. Então, lembrando que na forma negativa é só colocar not depois de am, is e are, certo? Para passar o present continuous para a forma negativa, é só colocar o not depois de am, is e are, certo? Para formar o past contínuo, quer dizer, o passado contínuo, basta trocar am e is por was, was. Eu estava trabalhando, I was working. Eu estava estudando, I was studying. Eles estavam trabalhando, they were working. Elas estavam estudando, they were studying. Entenderam? Então, usa também na forma contraída, tá? Was not passa a ser wasn't, were not passa a ser weren't. Immediate future, vê como um assunto puxa o outro, tá? Immediate future é formado pelo present continuous. Você tem que conhecer o present continuous para você entender o immediate future. Porque o immediate future indica uma ação futura breve e ele é formado pelo presente contínuo mais o verbo to go no gerúndio, que é going, G-O-I-N-G. O verbo to go é o verbo ir, tá? Go mais ing, going. Então, é formado pelo verbo to be, presente, am, is ou are, mais going, mais o verbo principal, o verbo que está sendo conjugado no infinitivo. Por exemplo, eu digo, eu vou viajar. Eu digo, I am going to travel. Eu vou trabalhar. I am going to work. Ele vai trabalhar. He is going to work. Perceberam? Então, grave isso aí. O present continuo é formado pelo verbo to be, am, is ou are, mais o verbo principal no gerúndio, tá? O futuro imediato, immediate future, é formado pelo present continuo, mais o verbo to go, que é going, tá? Mais o verbo principal no infinitivo. Verbo em inglês no infinitivo tem o to antes do verbo. Verbo em inglês no gerúndio tem terminação ing. Prosseguindo aí, né? Com letras vermelhas, olha lá. I am going to travel. Eu vou viajar. You are going to travel. Você vai viajar. He's going to travel. Ele vai viajar. Entenderam aí? Um pouco. E relembraram o futuro imediato? É assunto de 7º ano. Tanto futuro imediato, immediate futuro, quanto present continuous tense e past continuous tense. Future tense, gente, significa tempo futuro. É o nosso futuro do presente. Olha lá o que a Pro escreveu. É o nosso futuro do presente. Em português, ele é reconhecido pela desinência REI. Ó, cantarei, falarei, venderei, comprarei, partirei, viajarei, tá? Cada língua tem a sua forma de identificar as suas coisas, seus tempos verbais, por exemplo. Em português, aí o futuro do presente é pela desinência, e a primeira desinência é REI. Em inglês, o future tense, que é o nosso futuro do presente, ele é indicado por will. Will acompanhando o verbo, é o auxiliar do futuro, will. Tá? Em todas as pessoas vem o will. Agora, na primeira pessoa, para a primeira pessoa do singular e do plural, usa também shall. Só que o will é usado em
todas as pessoas. Acho que vocês já viram aí muitas vezes a letrinha I, depois um apóstrofo, um LL, e depois vem um verbo seguindo, e aqui indica que o verbo está no future tense, no futuro do presente, porque o will, na forma contraída, pega só o LL, fica I'll, you'll, will, he'll, she'll, it'll, jail, entenderam? O shall também pega só o LL, só que o shall é usado só na primeira pessoa do singular e do plural, tá? Então, voltando a ler, ó, é o nosso futuro do presente. Em português, ele é reconhecido pela desinência REI na primeira pessoa do singular. Em inglês, ele é reconhecido quando acompanhado por will em todas as pessoas e shall na primeira pessoa do singular e do plural. Na forma afirmativa, o future tense é formado por will mais verbo principal. Veja, I will travel to Salvador on the next week. Eu viajarei para Salvador na próxima semana. Pode ser traduzido também, gente, eu vou viajar para Salvador na próxima semana, tá? Assim como nós variamos a tradução nos usos dos tempos verbais em português, também nas outras línguas acontece, tá, gente? To travel é o verbo principal na forma negativa. É o verbo principal. Na forma negativa, coloca-se sujeito mais will mais not, mais verbo principal assim, ó. I will not travel to Salvador on the next week. Eu não viajarei para Salvador na próxima semana, que pode ser traduzido também. Eu não vou viajar para Salvador na próxima semana. É parecido com o futuro imediato, tá? Immediate future. Como o nosso futuro, como o nosso presente indicativo também, às vezes é confundido com o futuro do presente, um futuro, né, gente? Um futuro, não é o futuro do presente, um futuro. Muitas vezes é presente indicativo, indica uma ação presente, mas você não está realizando você não vai realizar ali agora, é lá na frente, entendeu? Uma ação futura, mas a gente usa o verbo no presente, tá? Então, prosseguindo aí, eu não, aí fica, peraí, nós paramos na palavra semana. Aí, com letras pretas aí, depois que fechou o parêntese, na forma contraída, fica o sujeito mais LL, tá? Do will ou do shall. Note, I'll travel to Salvador on the next week. É a mesma coisa. Eu viajarei para Salvador na próxima semana. LL, depois de apóstrofo, significa will ou shall, tá? A forma contraída de will com not fica o ont. Tanto faz você falar o will not como você falar o ont. Espero que vocês tenham entendido aí sobre o futuro do presente em inglês, tá? É future tense, tá bom? E a marca é o will em todas as pessoas e shall na primeira pessoa do singular e do plural. Agora vamos ao conditional tense, que significa tempo condicional. É o nosso futuro do pretérito. Afinal, também ele é um tempo duvidoso. Aliás, ele indica uma condição, não é nem duvidoso, indica uma condição, se, né? Então, conditional tense é o nosso futuro do pretérito. Em português, ele é reconhecido pela desinência RIA na primeira pessoa. Venderia, falaria, cantaria, estudaria, viajaria, tá? Em inglês, ele é reconhecido pela palavrinha would, acompanhando o verbo principal. O would em todas as pessoas, assim como eu, lá no future tense, é usado em todas as pessoas, o would é usado em todas as pessoas no futuro do pretérito ou conditional tense em inglês, tá? E should na primeira pessoa do singular e do plural, assim como shall também, lá no future tense é usado na primeira pessoa do singular e do plural, tá bom? Então, olha aí a mesma frase que eu coloquei lá
com relação ao future tense, eu coloquei aqui com relação ao conditional tense. Olha, em inglês ele é reconhecido quando acompanhado por would em todas as pessoas ou should na primeira pessoa do singular e do plural. Na forma afirmativa, o conditional tense é formado por would mais verbo principal, tá? Veja, I would travel to Salvador on the next week. Eu viajaria. A frase é quase a mesma, só que lá no future tense é eu viajarei. E aí vai significar eu viajaria, tá bom? Para Salvador na próxima semana. To travel é o verbo principal. Na forma negativa, coloca-se sujeito mais would mais not. Lembram que eu falei que verbo auxiliar é passado para negativo colocando not depois do verbo? Pois bem, no future tense e no conditional tense, que é o nosso futuro do presente, futuro do pretérito, precisa do auxiliar. E quando tem verbo auxiliar, passa para negativa colocando not depois, tá bom? E para interrogativa, colocando o que? O auxiliar antes do sujeito. Lembrem-se disso, tá bom? Não é difícil não, gente, tá? Então, sujeito mais would mais not. Verbo principal, assim, ó. I would not travel to Salvador on the next week. Olha lá, o not depois do auxiliar would, tá vendo? Eu não viajaria para Salvador na próxima semana. Então, na forma contraída, o would not fica o wouldn't, tá? Should not fica shouldn't. Quando contrai os pronomes com would ou should, né? Eu não coloquei o should. Usa-se sujeito mais apóstrofo mais a letra D. Quando você vê I, a letra I mais um apóstrofo antes do D, é a contração do pronome eu, que é I, mais o would ou should. I'd, you'd, we'd, they'd, she'd, he'd, it, tá? É contração. Então, na forma interrogativa, o que vai fazer? O verbo auxiliar tem verbo auxiliar, então o verbo vem antes do sujeito. Vem o verbo auxiliar antes do sujeito, depois vem o verbo principal, tá bom? Ó, o would mais sujeito mais verbo principal. Assim, ó, o travel to Salvador on the next week, só que eu esqueci de colocar aí interrogação, tá, gente? Tem interrogação e tanto na frase em inglês quanto em português. Desculpa, tá? Aí é uma pergunta e tem que ter a interrogação no final. O travel to Salvador on the next week quer dizer, eu não viajaria para Salvador na próxima semana? É uma frase interrogativa, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham relembrado os verbos os tempos verbais que vocês já estudaram e que tenham aprendido aí sobre os que vocês não estudaram ainda. Eu creio que o future tense e o conditional tense. E talvez, se der tempo, eu trabalharei com vocês o perfect tense, tá? Que eu acho que é o único que faltou, certo, gente? Estudem. Na próxima aula, passarei um dever para nota. A hang from teacher Ilza Saldanha. Um abraço da Pro Ilza Saldanha, professora Ilza Saldanha. Na próxima aula vai ser só exercício, tá bom, gente? E talvez, se der tempo de eu trabalhar o perfect tense e ainda sobre lá o possessive case, que é o mesmo genitive case, eu trabalharei com vocês. See you next. So long, goodbye. São todas formas de se despedir em inglês. See you next. Bye bye. I went, eu fui.